Continuando a nossa aula, na aula anterior, nós terminamos falando justamente sobre a questão do orgulho, de como é esse coração que não tem gratidão e que vai recair no orgulho, né? E dessa insatisfação por querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E falamos também que isso não faz parte da nossa vida porque nós somos novas criaturas. Amém. Nós vamos declarando e também vamos a cada dia mais crescendo no Senhor. Né? Quando vemos qualquer atitude que pareça ser de orgulho em nós colocarmos diante de Deus, mas também agirmos para não termos mais isso na nossa vida, para não fazer mais parte das nossas vidas. E hoje nós vamos estar falando sobre o posicionamento da humildade. Não é algo, porque nós entendemos que a graça de Deus não é algo que eu mereça, é algo que o Senhor faz por mim. E interessante que se você merece algo, Deus não pode dispensar a graça dele sobre você. Porque, como diz Tozer, que o que inclina a derramar benefícios sobre aqueles que não merecem, é a graça. É a graça de Deus que faz com que ele se incline a derramar benefícios para aqueles que não merecem. E ele, o Senhor, dá graça aos humildes. Aleluia! Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, diz o seguinte: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O soberbo é aquela pessoa que declara: eu não preciso de Deus. Aquela pessoa que diz: eu não preciso de Deus para realizar isso, eu não preciso dele para fazer isso. Eu não preciso que ele me dê entendimento, eu não preciso que me dê sabedoria, eu faço. Tudo que eu conquistei é pelo meu próprio entendimento, eu estudei, eu trabalho, eu me esforço, e aí eu vou avançando. Não é uma questão de Deus, é uma questão daquilo que eu faço. E nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Os humildes são aqueles retratados lá em Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: os humildes de espírito. Lá vai falando que são os humildes de espírito. A palavra humilde ali quer dizer que é aquele que é dependente. Dependente de quem? Ele é dependente primeiro de Deus e depois é dependente de outras pessoas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5, diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluia! E eu quero que você veja essa frase que eu vou colocar agora. A verdadeira humildade é um reconhecimento de que não podemos fazer tudo por nós mesmos. Pessoas humildes são constantemente gratas. Sabe aquela pessoa que o tempo todo ela está sendo grata a Deus e grata às pessoas? São pessoas que sempre têm esse coração cheio de gratidão, porque elas entendem que tudo que elas fazem é na dependência de Deus e que precisam de outras pessoas. As pessoas que são constantemente gratas, elas reconhecem a fonte de onde as suas bênçãos vêm. Aleluia! As pessoas que são constantemente gratas, elas reconhecem a fonte de onde suas bênçãos vêm. E com isso, mais graça é adicionada. Então, você pensa bem nisso. A pessoa é grata, você é grato, nós somos gratos. E nós reconhecemos a fonte de onde as nossas bênçãos vêm do Senhor. Quanto mais nós somos gratos e reconhecemos de onde as nossas bênçãos vêm, mais graça é colocada sobre nós. Aleluia! Quanto mais nós reconhecemos, mais graça é colocada sobre nós. Com isso, a verdadeira humildade reconhece esses dois fatos simples.
Primeiro, eu estou sempre necessitado da graça de Deus. Sempre. Cada vitória, cada regozijo, tudo aquilo que acontece na minha vida é bênção de Deus sobre a minha vida. Não é nada pelo meu esforço, mas é por aquilo que o Senhor faz na minha vida. É aquilo que o Senhor traz para a minha vida. É essa graça que é adicionada sobre a minha vida. Ele vem e derrama mais graça sobre a minha vida. Então, sem Ele, eu não tenho nada para fazer. Eu não consigo fazer nada sem Ele. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle. Aleluia! Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Aleluia! É essa consciência, é esse coração cheio de gratidão a Deus que faz com que a cada dia mais nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 9 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Lembra esse texto, dá vontade já de sair correndo e ficar gritando aleluia, aleluia, glória a Deus, é o Senhor, aleluia, aleluia. E vamos continuar no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas espera aí, continua o texto. Isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, não de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque é dele, é através dele, vem por meio dele, aleluia. E o segundo fato importante que eu preciso entender é que eu estou constantemente necessitando dos outros no corpo de Cristo. Eu necessito o tempo todo de você, você necessita do outro, e o outro irmão necessita de outro, que vai necessitar de mim, né, da minha ajuda, porque nós dependemos um dos outros e precisamos estar assim, conectados, nós somos um corpo. Como acontece no nosso corpo de um órgão, depende de uma ação de um outro órgão, ou de uma ação de algum ou órgão interno, ou órgão externo, de algum comando. Da mesma forma, nós somos um corpo e um depende da ação do outro. Aleluia! Como isso alegra o meu coração, saber que eu posso contar com você. Aleluia! Como é bom saber que nós podemos contar uns com os outros. Glória a Deus! Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia! Esse é um texto que sempre eu estou meditando, sempre pensando, né? Eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim e por isso eu sirvo. Porque eu amo, porque eu estou ligado a esse corpo. E é esse corpo que tem um cabeça. Eu dependo do Senhor primeiramente, e depois eu dependo do meu irmão, aleluia! E é assim na nossa vida. E aí, irmãos, nós temos algumas características de uma pessoa humilde. Nós vamos estar vendo algumas dessas características. A primeira característica é a abnegação. A abnegação é a primeira característica. É aquela pessoa que não é centrada nela mesma. É não ser centrado em si mesmo. Que não tem medo do que os outros pensam a seu respeito.
porque não pensa apenas no seu umbigo. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, fulano só está olhando para o seu umbigo, né? É aquela pessoa que pensa no outro, ele não está centrado nela mesmo. A segunda característica de alguém que é humilde, de uma pessoa humilde, ela tem uma visão equilibrada de si mesmo. Ela tem um bom entendimento da sua habilidade. Essa pessoa, ela sabe como o conhecimento das suas habilidades pessoais, sabe também das suas fraquezas, não é mesmo? Assim como a sua posição na comunidade e também na sociedade. É alguém que tem uma visão equilibrada de quem ela é e no meio onde ela está inserida. O terceiro tópico, o terceiro ponto, a terceira característica de uma pessoa humilde é que ela é doadora. É uma pessoa que sabe se sacrificar pelo bem dos outros, com o objetivo de ajudar, encorajar, servir e cuidar dos outros. Ajudar, encorajar, servir e cuidar dos outros. É aquela pessoa que se doa. Ela está sempre olhando e falando, nossa, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, ajudar aquela pessoa a melhorar? O que eu posso fazer para facilitar ou fazer com que ela caminhe mais? Essa é uma característica, também é uma característica da pessoa humilde. A outra característica de uma pessoa humilde é que ela é humilde de coração, trata todos com respeito, não vê diferença em posição ou valor em relação a outras pessoas. Ela trata a pessoa com cuidado, preocupação, não por aquilo que essa pessoa possa vir a oferecer ou aquilo que parece que é o valor que é dado pela pessoa, mas entendendo que ela é alguém primeiro amada por Deus e amado por ela. Ela entende que a pessoa humilde, ela entende que ela está para servir ao outro, que ela é doadora. Nós falamos isso no ponto anterior. Ela é doadora. E aí ela sempre vai valorizar o outro por quem ele é. E não por uma questão do que a pessoa tem, né? Como alguns produtos têm, é o valor agregado do produto. Não, não é uma questão do que eu posso obter através de ajudar essa pessoa. É servir essa pessoa, porque eu tenho um coração humilde, porque eu quero servir, não por aquilo que ela vai me oferecer, mas por aquilo que já tem dentro de mim para ser derramado, para ser colocado para a vida dessa pessoa. Outra característica da pessoa que é humilde, ela é focada em outros, ela é focada nos interesses dos outros, está pronto para colocar de lado as suas preferências pessoais para servir aos outros. Abre mão das suas preferências pessoais, porque ele quer servir ao outro. Abre mão, porque o foco dele é o outro. Essa é mais uma característica da pessoa que é humilde. Mais uma característica de quem é humilde, ele tem um coração de servo. É pronto para servir. Serve os outros, pensa no bem deles, sem buscar nada em troca. Aleluia. É interessante que se a gente for vendo cada característica, nós vamos vendo que elas se completam. Elas se completam, cada uma dessas características. E a última característica é que a pessoa humilde é uma pessoa ensinável, receptível, pronta para receber correção, treinamento e feedback. Então, pronta para receber a correção, o treinamento de alguém dizer, olha, isso daqui você pode melhorar, isso daqui tá bom, mas isso daqui, olha, não tá tão bom, mas a gente vai melhorar. Né? E não ficar dizendo assim, nossa, mas por quê? Ai, mas eu tô fazendo tudo certo, por que que ainda tem que vir falar? Não. Termos um coração ensinável. Características de um coração humilde. Aleluia. Então nós falamos das características, a abnegação, que é não ser centrado em si mesmo, ter uma visão equilibrada de você mesmo, de si mesmo e de onde você está inserido. Ser doador e saber se sacrificar pelo bem dos outros. Ser humilde de coração, tratar todos com respeito, cuidado e preocupação. Ser focado nos outros, nos interesses dos outros. Ter um coração de servo e ter um coração ensinável. Talvez você olhando
essas características, né? Porque eu também estou aqui e o Espírito Santo também vai falando ao meu coração. Você vai vendo assim, Rosane, todas essas características eu tenho. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Talvez você olhando essas características, você fale, Rosane, eu tenho algumas delas, outras ainda não tenho. Mas eu vou buscar desenvolver, porque o Senhor está me mostrando naquilo que eu tenho a desenvolver. Aleluia, vamos avançar. E talvez você esteja ouvindo isso, né, e lendo aí na sua apostila, você fala assim, nossa, eu não tenho nenhuma dessas características, eu ainda não consigo olhar para o outro. Eu quero dizer para você o seguinte, não fica triste, não fica achando que é um caso perdido, não vou mais continuar estudando, eu não quero mais aprender sobre isso, não pensa assim. Pense sempre o seguinte, Pai, como é bom a cada dia aprender com o Senhor. Pai, como é bom o Senhor está me dando uma oportunidade de avançar e de crescer para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor corrige a filhos. Obrigado, Pai. Filhos amados, Pai, então eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está me ensinando. Não aceite isso como uma acusação, mas aceite isso como algo vindo do próprio Deus, para que nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós vamos avançar e vamos permitir sermos transformados pelo Espírito Santo. Porque todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, algo precisa ser transformado dentro de nós. Aleluia! Da mesma forma que na minha vida eu falo, Senhor, eu quero que seja transformado na minha vida. Eu quero que seja essa transformação para mim a cada dia. Que você também esteja agora aí no seu lugar orando e falando, Senhor, eu quero também ser transformado. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a cada dia nós aprendemos mais com o Senhor. Pai, eu vim agora pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, ó Pai, que está nesse momento, tendo essa aula, assistindo esse vídeo, Senhor. Espírito Santo, vá de encontro a esse coração, para que nós estejamos crescendo no conhecimento do Senhor. Oh Espírito Santo, sonda-nos, sonda o nosso coração e vá nos mostrando aquilo que nós precisamos crescer. Vá nos mostrando aquilo que tem agradado ao Pai e nos mostra aquilo que precisa ser tirado de nós. Ah, Deus, como nós chamamos. Pai, obrigado. Obrigada pela sua doce presença. Aleluia, obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe no estudo e nos vemos mais à frente. Deus abençoe.